Olá, eu sou Claudineia Martins de Oliveira, sou acadêmica de Pedagogia da Uniaselv e vou falar com vocês hoje sobre o tema a relação professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. Essa relação entre professor e aluno, ela é de extrema importância. O professor ele tem um papel muito importante na vida do aluno, pois é juntamente com o professor e os colegas de sala que ele vai passar a maior parte do tempo durante o dia, né? As maiores horas do dia, esse aluno vai estar em sala de aula. Então, nesse papel de ensino-aprendizagem, precisa existir uma relação, promovendo um espaço lúdico, inclusivo e agradável para o aluno. O professor precisa desempenhar esse papel, né? Essa relação, ela vai envolver várias áreas da vida desse indivíduo. Então, a gente precisa ter, né, em mente isso, o papel importante do professor nessa relação de ensino-aprendizagem do aluno. Muitos professores e até gestores não dão a mínima para esse assunto. Porém, a escola que age assim, ela corre um grande risco de evasão escolar, surgimento de depressão nos alunos e a destruição emocional. É importante ressaltar que o aluno deve ser visto como um indivíduo muito importante no processo de ensino-aprendizagem. É dentro dele que ele escolhe se deseja aprender ou não. Por isso, a necessidade do professor ter esse interesse de cumprir com o seu papel. A nossa área de concentração escolhida foi a formação e a capacitação do docente, devido à importância do educador estar sempre se capacitando para produzir efeitos positivos em seus alunos e assim na sociedade. O professor ele enfrenta muitas dificuldades nesse processo de ensino. No entanto, os alunos também passam por muitas dificuldades. Para o professor, a dificuldade pode ser um aluno que não tem interesse pelo ensino do professor, e assim o professor passa a enxergar o aluno como uma dificuldade. Chama a atenção do aluno, castiga, aplica uma prova impossível a esse aluno para o desafiar, pensando que isso irá solucionar o seu problema. Porém, mal sabe o professor que é uma possibilidade de que o problema seja a sua intolerância em relação ao aluno, fazendo ficar cada dia mais distante dos seus ensinamentos. O professor ele precisa procurar conhecer a realidade em que vivem os seus alunos. É um dever que a prática educativa nos impõe. Sem isso, não temos acesso à maneira como pensam. Dificilmente, então, podemos perceber o que sabem e como sabem. O professor ele tem que descobrir e se relacionar com esse aluno. Cada aluno é um desafio diferente. E é isso que o professor vai enfrentar em sala de aula. Ele vai ter que conhecer a realidade desses alunos, o meio no qual eles estão inseridos, a comunidade na qual eles pertencem. Tudo isso aí o professor precisa saber. O autoritarismo em sala de aula causa isso. O aluno se sente incapaz de aprender e não fala a mesma língua do professor devido a essa distância. O professor tem esse importante papel na educação e precisa estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem, ou seja, é no diálogo que o professor irá conhecer o seu aluno e assim ganhá-lo na aprendizagem, chamando a atenção dele e fazendo ele se sentir especial e importante. Afinal de contas, o aluno também é importante nesse processo. Eu agradeço pela atenção e agora a minha amiga Gislaine vai continuar. Olá! A coleta desses conhecimentos foi adquirida com a ajuda da internet, né? Onde a gente assistiu relatos de professores que retratam essa importância, né, da relação professor e aluno no ensino-aprendizagem, né? Então, pesquisamos em blogs, sites, no YouTube, né? Exploramos bastante essa questão para adquirir mais conhecimento nessa área, né? O ensino, ele então é o ato de compartilhar conhecimentos, né? Então, esse compartilhamento... Olá! A coleta desses conhecimentos foi adquirida com a ajuda da internet, né? Onde a gente assistiu relatos de professores que retratam essa importância, né, da relação professor e aluno no ensino-aprendizagem, né? Então, pesquisamos em blogs, sites, no YouTube, né? Exploramos bastante essa questão para adquirir mais conhecimento nessa área, né?
Esse compartilhamento, os dois saem ganhando, né? Então, essa relação, ela é uma relação interpessoal, né? Ela tem que ser interpessoal, onde o professor e o aluno, né, vão ali aprendendo, né? Então, é ideal que o professor ele tenha essa mente aberta, né? De que ele não só vai ensinar, não, ele vai conhecer também junto com o seu aluno. Então, para que essa relação aconteça, o professor, ele tem sim que se profissionalizar, ele tem que adquirir mais conhecimento, né? Porque não é de qualquer jeito que o professor vai ter essa relação com o aluno, né? Então, o professor, ele vai ali treinar a sua comunicação, né? Ele vai treinar a sua comunicação, ele vai dialogar com mais confiança com o seu aluno, né? Então, optar por se comunicar da mesma maneira que o aluno é o meio de se envolver com ele, né? O professor, ele vai conhecer o seu aluno no meio da conversa, né? Ele vai saber o que ele vai gostar, o que ele gosta de fazer, como que ele gosta, não é? E assim ele vai ganhar o seu aluno vai conquistar ele para aprendizagem, né? Então essa é uma aprendizagem inteligente, né? Eficaz. É só tendo essa relação, né? O Paulo Freire, ele defendia a teoria chamada pedagogia do afeto, né? Uma proposta pedagógica que se baseia em não deixar nenhum aluno de lado, né? Mas o professor ter esse afeto, ele precisa o quê? Sentir as emoções do seu aluno. Ele precisa ser um ser empático, né? Ter empatia, né? Assim, sim, essa pedagogia do afeto, ela é muito interessante, né? Nessa comunicação, nós podemos também acrescentar a comunicação, né? Ela engloba um monte de coisa, e nesse conjunto é a corporal, né? A comunicação corporal do seu professor diz muito, né? Então, o professor ali, ele tem que se, né, qualificar, tem que procurar se comunicar da melhor maneira com o seu aluno, né? Para despertar nesse aluno o desejo de aprender. Um professor que não seja afetivo com seus alunos fabricará uma distância perigosa. Olha só, criará bloqueios e deixará de criar um ambiente rico e afetivo. Então, o professor que ele não é afetivo, ele está perdendo, não é verdade? Está perdendo, tem que usar o carinho, todas essas capacidades, né? Então, essas referências nós vamos deixar aqui no final do vídeo. Muito obrigada!